Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 12. Vamos ler o que está escrito aqui. João, capítulo 12, começando no primeiro versículo, onde está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com eles à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava do que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Aqui nós temos diante de nós uma família que está celebrando. O que é que esta família está celebrando? Está celebrando a gratidão pelo grande feito de Jesus naquela família. Se nós olharmos o que foi que aconteceu, Jesus ressuscitou Lázaro. Esta família é composta de um homem, Lázaro, com 2 irmãs, Marta e Maria. Nós sempre pensamos mulheres, mulheres, mulheres na Bíblia. Mas aqui nós temos 2 mulheres que não tinham filhos. E às vezes nós dizemos, mas não tem espaço para as mulheres sem marido na igreja? Tem muito espaço. A Bíblia está cheia de mulheres que não tinham filhos, outras não tinham maridos. E nem por isso elas foram deixadas fora do ministério de Jesus. Aqui nós temos, se você lembrar, quando elas descobriram que Lázaro estava doente, e você vê isso muito claro aqui, quando Lázaro estava doente, as 2 mandam avisar a Jesus que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que as 2 disseram para que fosse avisar a Jesus: aquele a quem amas está enfermo. E quando a notícia chegou para Jesus, logicamente aquelas 2 irmãs sabiam onde Jesus estava. Porque Jesus, o pessoal estava querendo ungir, sei lá, Jesus, coroar Jesus, rei em Jerusalém. Jesus se afastou da Judeia e foi para a Galileia, mas certamente ele disse para Lázaro, para as suas irmãs, onde é que ele ia estar. E assim, quando Jesus adoeceu, quando Lázaro adoeceu, as 2 irmãs mandaram o mensageiro para dizer a Jesus: mestre, aquele a quem amas está enfermo. Esta foi a forma de oração delas. Dar a Jesus conhecimento do problema que eles estavam enfrentando dentro da casa. O chefe da casa, o líder, o sacerdote, o profeta da casa estava enfermo. Quando esse mensageiro chegou a Jesus, deu o recado. Você fica imaginando, esse mensageiro chega de volta, elas ficaram tristes: o mestre não veio com você?
Disseram não. Ele disse não. Você deu o recado? Eu dei. Sabendo como são as mulheres, elas devem ter dito, mas se você deu o recado, por que que ele não veio? Como foi que você disse? O que foi que você disse? Elas devem ter feito da vida desse pobre mensageiro um problema. Você tem certeza que você disse? Você disse que foi Lázaro? Disse. Disse que nós duas mandamos avisar? Disse. Você tem certeza que mulher é lima surda? E elas não acreditavam. Sabe que enquanto isso, Lázaro piorou. E elas olhavam para o caminho, e cadê o mensageiro? Você deu o recado. Como é que ele não veio? Não é assim que você fica, minha irmã. Quando tem alguém enfermo na sua família, e você fala com Jesus, e você fala com o Pai, e Ele não cura a pessoa. Ele pode curar todas as pessoas, mas Ele não cura. Ele pode fazer tudo o que você está pedindo, mas Ele não faz. E você fica esperando. E assim estavam Maria e Marta esperando que Jesus chegasse para curar os irmãos dela, o irmão dela. Mas em vez disso, Lázaro piorava. E diante dos olhos delas, elas sabendo que se Jesus chegasse ali, aquele problema estava resolvido, o irmão foi piorando. E Lázaro morreu. Que coisa triste. Elas pediram. Sabe quando você pede a Deus uma cura? Por que é que Deus não cura? Você já pensou o que é que os amigos dela diziam? Puxa, mas ele é tão amigo de vocês. Como que não curou seu irmão? Quantas vezes a gente ouve disso? Mas cadê seu Deus não cura? Como que não curou? Quem foi que não teve fé nessa casa? Jesus Cristo, no quarto dia que Lázaro estava enterrado. Existe uma tradição entre os judeus, existia naquela época, que até o terceiro dia o espírito pode voltar, a pessoa levanta. Mas no quarto dia o espírito não volta mais. A pessoa entrou em decomposição, nem o espírito aguenta o mau cheiro, ele se manda. No quarto dia, alguém olhou no caminho e lá vem o mestre. Quando avisaram na casa de Marta e Maria, o mestre está vindo, Marta saiu que nem um corisco na frente. Marta saiu correndo na frente. Marta foi lá para Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Pronto. Em outras palavras, a culpa é sua. Nós mandamos avisar, você não veio. Já pensou o que é isso? Você já pensou? Ele demorou e agora não tem mais jeito. Jesus Cristo olhou para ela, porque ela não disse apenas isso. Ela disse: mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse para ela: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Você veja que Marta não era apenas uma mulher agitada, que gostava de receber bem, que gostava de arrumar, que gostava de cozinhar, que gostava de apresentar bem a casa dela. Marta era uma conhecedora da Escritura.
Em tudo ela deixa claro que ela conhecia a Escritura e que ela cria em Jesus. Às vezes nós colocamos Marta numa situação tão difícil. Parece aquela que não queria nada com oração. Parece aquela que não queria nada com a palavra de Deus. Só queria saber de ter a casa muito bem arrumada. Não, Marta era uma pessoa que conhecia bem a Escritura. Ela era uma conhecedora da Escritura. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela sabia disso. Mas Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, ela disse. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Puxa vida, que confissão maravilhosa. Não era todo mundo naquela época que podia dar um testemunho desse como Marta. Nem todas as pessoas, aliás, pouquíssimas pessoas, acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas ela confessa isso para ele. E olha que ela estava sofrendo, ela tinha uma dor muito grande. Ela tinha enterrado o irmão há 4 dias. Ela agora estava num luto, numa dor, numa solidão. Mas ela não perdeu a fé. Mas ela estava sofrendo muito. E quando Marta confessa isso para Jesus, ela se retirou e chamou Maria. E ela disse para Maria: o mestre chegou e te chama. Maria, quando ouviu isso, levantou. Isso tudo está no caminho. Jesus Cristo não tinha entrado na casa delas. 2 mulheres. E os judeus que estavam lá, porque Maria também estava chorando muito, era uma família que tinha ficado enlutada. Ficou sem o homem da casa. O irmão morreu. Era uma família amiga de Jesus. Era uma família onde Jesus se hospedava quando estava em Betânia. Eles eram amigos. Jesus Cristo, quando chegava em Betânia, entrava e ficava naquela casa. Aquela era a casa de Jesus. Como é que de uma hora para outra, Lázaro morre, o amigo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não veio nem para o enterro? Elas estavam desmoralizadas. O amigo não apareceu nem para curar o doente e nem para o enterro do morto. Agora, depois de 4 dias, ele aparece. Maria vai encontrar com Jesus. E nós sempre achamos que Maria era mais calminha. Mas Maria, quando vê Jesus, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus. E ela disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha aqui, elas estavam jogando sobre Jesus a responsabilidade pela morte do irmão. Se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse se importado, se o Senhor tivesse aparecido, meu irmão não teria morrido. A culpa é sua. 2 mulheres. Agora nós estamos sozinhos. Agora não temos um irmão para sustentar a casa. Ficamos sem ele e nós lhe avisamos. E porque ela chorou, Jesus se comoveu e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou.
dizem que esse é o menor capítulo, menor versículo da Bíblia. Você vê que nós vimos que Marta era uma mulher conhecedora da Escritura. Ela era uma mulher crente. Ela era crente, Marta, porque ela disse: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Isso é afirmação de crente. Mas Maria, olhando agora aqui a personalidade de Maria, Maria é uma pessoa imortalizada por Jesus. Em vida, Jesus imortalizou Maria, porque ele disse: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ele imortalizou. Por quê? Porque Maria possuía uma receptividade espiritual. Ela era receptiva espiritualmente. Você vê que quando Jesus entrou na casa delas, elas convidaram Jesus para a casa delas. Marta foi arrumar a casa para apresentar a casa bem para Jesus. Maria, ela fez algo que dificilmente uma mulher faria naquela época. Ela entrou no meio dos discípulos de Jesus e ela assumiu uma postura clássica de um discípulo. Ela se assentou aos pés de Jesus para aprender. Isso não era normal para uma mulher daquela época. Uma mulher não podia se assentar assim no meio dos homens. Não era bonito. Marta se preocupou com o comportamento da irmã e tentou dizer a Jesus que desculpasse, porque não era assim que as mulheres da família se comportavam. Não te importas que eu esteja a servir sozinha e minha irmã esteja aí? Manda que ela venha me ajudar, quer dizer, que ela saia da posição do meio dos homens e venha assumir um papel de mulher. Está vendo? E Jesus Cristo olhou para Marta e disse: Marta, Marta, andas agitada, preocupada com tantas coisas. Na realidade, uma só é importante. Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Ele estava dizendo: Marta, tu te preocupas com o que os outros vão pensar. Maria teve diverso discernimento do que é melhor. Ela escolheu o lado espiritual. Ela escolheu o ensino. Ela escolheu aprender a palavra, receber a palavra viva. Isso nunca será tirado dela. Então ela era uma moça que tinha discernimento espiritual. Ela tinha uma receptividade espiritual. Você vai ver Maria 3 vezes aos pés de Jesus. Você não vê muitas pessoas assim. Homens principalmente na Bíblia. Mas Maria, ela a primeira vez está aos pés de Jesus. A Bíblia diz que quedou-se aos pés de Jesus para receber instrução. Foi no momento em que Jesus chegou na casa dela, enquanto Marta servia todo mundo, Maria foi ouvir Jesus pregar. A segunda vez, ela vai aos pés de Jesus para receber consolo. Foi aqui. A Bíblia diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. E foi aí que Jesus pergunta onde ele foi enterrado, e Jesus chora. Eu queria que você seguisse agora essa leitura, o que foi que aconteceu. Marta estava preocupada em arrumar tudo para Jesus, para a casa ficar bonita, para receber bem as pessoas, e isso é ótimo. Maria foi gastar o tempo dela aos pés de Jesus para ouvir a ministração.
Então Maria, por causa disso, se torna uma pessoa espiritualmente mais próxima de Jesus. Quando morre o irmão, Marta chegou para Jesus chorando. Mas foi quando Maria chegou chorando que Jesus se agitou no espírito e chorou. Ela atingiu, a dor de Maria atingiu o coração de Jesus, porque o coração dela batia mais no ritmo do coração de Jesus. Quando morre uma pessoa que você ama, logicamente, você sofre por aquela pessoa. Você sofre. Se eu disser para você que houve um acidente ali, e que o avô da sua, e que um senhor idoso morreu, você fica triste. Ninguém gosta de saber que morreu alguém no meio da estrada. Mas se você souber que foi o avô da sua amiga mais querida, aí você sofre. Por quê? Porque aquilo atinge você. A dor da sua amiga atinge o seu coração, porque tem intimidade com você. O coração de Maria tinha mais afinidade com o coração de Jesus, por isso Jesus chorou. E Jesus foi fazer o milagre. Quantas vezes nós esquecemos o tempo da oração? O tempo da oração faz com que nós sejamos mais afinados ao coração de Jesus. E nós aprendemos a pedir as coisas de acordo com a vontade dele. Quem toca algum instrumento aqui, por exemplo, instrumento não temperado, violino, bandolim, violão, alguma coisa aqui, levanta a mão. Isso, algumas pessoas tocam. Então, suponha que você toma o seu instrumento e chega aqui para tocar junto com o teclado. Você chega aqui, você tem que afinar o seu violino, ou violão, ou bandolim, banjo, não sei o quê, a tessitura do piano, para ficar afinado com o piano. Então vocês vão poder tocar. Quando nós vamos orar, nós chegamos tocando em sol bemol menor, e Deus está tocando em dó maior. Então nós vamos ter que ser afinados até chegar no dó maior. Presta atenção. Só que se afinar de uma vez, quebra a corda. Então, quando você começa a orar, você não tem hábito de vida de oração. Você chega lá e diz assim: agora, o que é que eu vou fazer? Não sei orar. Como é que é? Aí você lê um salmo. Você quer orar, mas não sai nada, está tudo seco. Aí você diz: vou cantar uma musiquinha, sai desafinado, feio. Você diz: Senhor, eu queria tanto orar. Eu tenho vontade de desenvolver uma vida de oração, mas não consigo. Ele começou a afinar você, sabe por quê? Porque é Ele que quer que você venha. Nunca se esqueça que ele disse: não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Deus está esperando por esse momento. Ele está esperando por esse momento. Aí ele começou a afinar você. No outro dia você vem: Senhor, eu vim só de pirraça, porque eu prometi que eu vou ficar 30 dias vindo orar. Aí ele dá mais uma afinadinha. Ele vai afinando você devagar. Devagar. No 10º dia, você está fazendo o fuxico do pastor para ele. Isso também é oração. Em vez de você falar mal do pastor para os outros, você faz para Deus. Porque o pastor é filho de Deus, Deus dá um jeito nele. E em você também. E em você também. Aí, no 20º dia, você está agradecendo a Deus pela vida do pastor, coitado. E aí ele está, quando for
No 30º dia você está intercessora do pastor. Sabe por quê? Porque Deus foi afinando você. Então você agora não está pedindo mais para Deus mandar o pastor lá para o chique-chique. Você está pedindo a Deus que vá crescendo o ministério daquele pastor, para que ele possa abençoar ali aonde ele está. E você vai estar orando de acordo com a vontade de Deus. Você não está mais pedindo a Deus o que você quer. Você está pedindo para Deus fazer o que Ele quer através de você. Então você está orando em afinação com a vontade de Deus. Você se lembra como foi que Jesus orava? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. Orar não significa que Deus vai fazer a minha vontade. Significa que através de mim, Deus vai fazer a sua vontade. Quando Maria ficava aos pés de Jesus, o coração de Maria ia se afinando ao coração de Jesus. Quando ela chegou perto dele, Marta estava chorando. Marta achava que o irmão dela morreu porque Jesus não veio. Maria também chegou lá chorando e confessando a Jesus: meu irmão morreu porque você não veio. Mas quando ela chorou, Jesus chorou, porque o coração dela atingia o coração de Deus. Intimidade com Deus. Quando nós vamos diante de Deus com intimidade, é isso que Deus está esperando de nós. E Deus disse: aonde sepultaste? Levaram Jesus, ele chorou e operou o milagre. Operou o milagre. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Puxa vida! Marta deu um grito. Marta era um mulherão. Ela estava atenta para tudo. Ela estava pronta para tudo. Ela saía na frente de tudo. Você conhece mulheres assim? Não significa que elas não são mulheres de oração. Significa que elas têm um tempero que talvez eu não tenha. Elas sabem fazer as coisas na hora certa. Ela foi e disse: irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer dizer, ela era uma pessoa que sabia que o defunto em 4 dias estava em decomposição. E ela não queria que Jesus Cristo sentisse o mau cheiro. Embora ela estivesse triste porque o irmão morreu, ela ainda estava preservando Jesus para não sentir o mau cheiro. E quando ela saltou na frente e disse: não, senhor, já cheira mal, é de 4 dias, Jesus olhou para ela. Eu creio que ele olhou bem no rosto dela e disse: Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Eu fico pensando que Marta ficou estática, muito prática do jeito que era. Estavam tirando a pedra, e o mau cheiro que veio agora, o mestre não me entendeu nada. Tiraram a pedra. A Bíblia não fala sobre o mau cheiro. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Que coisa boa. Graças te dou porque me ouviste.
Você entendeu isso? Jesus Cristo já tinha orado por Lázaro. Jesus Cristo já tinha falado com o Pai a respeito de Lázaro. Quando ele soube que Lázaro estava doente, ele falou com o Pai. Então ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então aquela situação que para Marta, para Maria, era uma situação completamente nova, era uma situação pronta no coração de Jesus. Minha irmã, não existe novidade para Deus. O que está acontecendo na sua casa e o que deixa de acontecer, está tudo debaixo do controle da vontade soberana de Deus. Ele sabe o que vai fazer com a lágrima que você derramou hoje. Ele sabe o que vai fazer com a dor que você sofreu hoje. Ele sabe o que Ele quer fazer com a experiência dolorosa de ontem. Ele sabe. E Deus só vai permitir na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. Ele jamais permitirá que sejamos testados além do que nós podemos suportar. Deus não faria isso com ninguém, como você não faz com seus filhos. Agora, quando ele faz essa oração: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, Pai, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, deu um grito: Lázaro, vem para fora. Tu que estás lá dentro, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu quero que vocês vejam o rosto de Maria e o rosto de Marta. Lembra que elas mandaram avisar? Vai lá e diz para o mestre: mestre, aquele a quem amas está enfermo. Elas achavam que Jesus tinha que vir para curar. Mas Jesus tinha alguma coisa muito superior a fazer com aquilo dali. Ele queria vir para ressuscitar. Ele tinha algo muito maior para fazer. Ele tinha algo superior para fazer. Ele queria um testemunho muito grande na vida de Lázaro. Essas duas irmãs estavam ali perplexas. Eu tenho a impressão que Jesus olhava para a cara de Marta e dizia: e agora, Marta? Como é que é? Está vendo? Todos maravilhados. E Lázaro vivo. Jesus Cristo amava aquela família. Então, 6 dias depois, é o nosso texto de hoje, vai haver um jantar em agradecimento ao que Jesus fez. Pensa bem, vai haver um jantar em agradecimento. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que eu quero dizer é que nós vimos Maria aos pés de Jesus para aprender.
não é? Numa receptividade espiritual. Agora nós vamos ver Maria, a segunda vez aos pés de Jesus, para receber o consolo da morte do seu irmão. Mas agora nós vemos Maria aos pés de Jesus, para servi-lo, para proclamar que Ele está acima de tudo. Nós vemos aqui essas três pessoas de uma mesma família. Marta, agitada como sempre, nos preparativos para o jantar. Jesus sentado à mesa, e Lázaro também, sabe como é homem, né? Vai ter jantar, eles sentam para conversar. Não era diferente, estava lá Lázaro. E Jesus Cristo lá também, nas conversas. Enquanto eles estão à mesa. Eu não sei quando foi que isso veio no coração de Maria. Mas Maria tinha o desejo de fazer algo supremo. Maria queria fazer algo que ela nunca tinha feito na vida. Jesus Cristo, diante do túmulo do irmão dela, diante da dor que assolou a família dela, Ele chorou. Marta e Maria tinham certeza que Ele era o Cristo. Ele chorou a dor delas. Ele se fez um com elas. Marta queria expressar a gratidão dela. Queria dizer do amor que ela tinha por aquele mestre. E ela simplesmente pegou o que ela tinha de mais caro. Ela pegou o bálsamo mais caro. Ela pegou o que ela tinha. E esta mulher vem, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e foi ungir os pés de Jesus. Olhe bem, que um dos discípulos diz que aquele bálsamo, uma libra de bálsamo de nardo puro, podia ser vendido por 300 denários. Sabe o que é isso? É quase um ano de serviço, porque um denário é o salário de um dia de trabalho. Então era preciso que trabalhasse um ano, sem gastar o dinheiro, para comprar uma libra de bálsamo de nardo puro. E ela simplesmente foi ali diante de todo mundo. Diante de todo mundo, porque a Bíblia diz que eles não estavam sozinhos. A Bíblia diz que as pessoas estavam ali, não é? Porque queriam ver Lázaro. Queriam ver Lázaro. E ela foi assim, diante de todos, na presença de todos, abertamente, sem se importar com o que iam pensar dela. E ela derramou o coração. Ela expressou o seu amor. Ela expressou a sua admiração. Ela expressou a sua gratidão. Ela se deslumbrou aos pés dele. E ela derramou tudo. E ela enxugava com seus cabelos. Ela não teve vergonha de proclamar que ela era como o pó. E ele era superior ao pó. Quantas vezes nós temos dificuldade de nos abrir num amor desse por Jesus, numa gratidão dessa por Jesus Cristo? Essa mulher fez isso. Você não vai ver homens fazendo isso na Bíblia, mas você vê mulheres se derramando, mulheres expressando, mulheres abrindo o coração, porque a mulher foi feita para se abrir. A mulher foi feita para derramar enquanto ela se abre. Quem fez o coração, quem fez a mulher foi Deus.
E Deus fez a mulher de forma que quando ela abre a madre, nasce um filho. Quando o seio dela explode, sai o leite para amamentar aquele filho. Isso representa toda a alma dela. A mulher, quando explode de amor, ela não guarda mais, ela demonstra, ela mostra, ela se derrama, ela tem que ser completa, ela se entrega. É isso que Deus está esperando de nós, que nós possamos nos derramar para Ele. Você vê o quanto isso agradou a Jesus? Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque ela tinha tido uma experiência de que aquele homem ia morrer por ela. Ela cria que Jesus veio para ir na cruz, e naquela hora ela mostrou, naquela hora ela disse: minhas irmãs, esse mesmo Jesus que já foi à cruz, que ressuscitou, hoje Ele está aqui, esperando que você o conheça um pouco mais, que você saiba que Ele é o mesmo, que está esperando de você um gesto de expressão do seu amor por Ele, sem se envergonhar com quem vai achar bonito ou não. Não tenha vergonha de dizer que o ama. Não tenha vergonha de dizer que Ele é o mais importante de todos para você. Aqui nessa família, Ele recebeu a atenção de Lázaro. Ele recebeu o jantar de Marta. E Ele recebeu a adoração e a expressão do amor de Maria. Ó, minha irmã, que na sua casa Ele possa ser recebido com este mesmo carinho. Porque aquela família estava dando a Ele um culto de gratidão. Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, para Lázaro morrer depois, é o mesmo que Ele ressuscitou dentre os mortos. É o mesmo que tem um lugar para você na eternidade. É o mesmo que quer ressuscitar todos os seus filhos, o seu marido, toda a sua família. É o mesmo que espera. É o mesmo que espera um reconhecimento de você. Ele continua esperando você na intimidade dele. Amém? Que você, como mulher, possa ter a sensibilidade do que Jesus quer de você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Ó Senhor Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome na nossa casa, Senhor. Visita cada mulher aqui presente. Toma cada lar nos teus braços eternos. Cobre os seus filhos onde quer que eles estejam neste momento. Faz vigorar sobre eles o teu rosto. Queima cada lar aqui representado com o fogo da tua presença. Batiza cada lar com uma unção de alegria. Restaura, Senhor, o amor que esfriou. Aquece os corações. Faz recuar todo espírito de maledicência. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, restaura o amor do noivado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que Tu estejas operando uma bênção em cada casa aqui. Mesmo naqueles relacionamentos onde o casal já pensa que não tem mais jeito. Também todos pensavam que não havia mais jeito para Lázaro. Mas Jesus Cristo amava Lázaro. E Lázaro adoeceu. E Jesus Cristo amava Lázaro. E Lázaro morreu. E Jesus Cristo amava Lázaro. E Ele ressuscitou Lázaro.
Assim Jesus Cristo ama o seu lar. É possível que o seu lar adoeça, mas Jesus Cristo ama o seu lar. Pode ser que o seu casamento morra, mas Jesus Cristo vem ressuscitar. Amém? Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós rendemos diante de Ti cada lar. Estende a Tua mão poderosa, desdobra o Teu braço sobre as famílias que estão representadas aqui, e recebe de nós todo o louvor, toda a glória, toda a honra, toda a adoração, que são devidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Edmeia. Uma pequena lembrança nossa, para adoçar um pouco mais a sua vida, que eu sei que é doce porque é com Jesus. Meninas e rapazes também, nós queremos agradecer a presença de todos aqui e lembrar que a gente tem mais, nós estamos de novo com a nossa camiseta. Teve gente que não conseguiu comprar da última vez, então tem lá fora, que se alguém quiser, pretinha, outro tom de rosa. E quero agradecer e dizer que o Senhor Jesus está sempre conosco. Se nós o clamarmos, Ele responderá. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês e com todo Israel, diz Deus. Amém. Vão em paz, até quarta-feira. Fiquem com Deus. Beijo.